Homem chora, faz birra e clama a guardas municipais por um banho de mar. Um homem de nome não identificado foi à praia em Salvador, capital baiana, para fazer seu banho de mar, mas foi impedido pela guarda municipal devido às medidas de segurança do coronavírus. Então, o homem, não aceitando a realidade, dá uma espécie de show de incompreensão individual sobre o fato, apelando para tudo quanto é coisa. Lembra muito aquela criança que se joga no chão do supermercado ou da loja de brinquedos. O homem tenta convencer os guardas a todo momento, como se eles tivessem autoridade para mudar alguma lei ou medida. A confusão em que se mete o senhor é tanta que ele, do alto de seus 60 anos, não consegue perceber o óbvio. Ou também pelo vício brasileiro de achar que pode dar um jeitinho sempre, sabe? De conseguir o que quer. Mas não rolou aqui. Então o senhor começou a apelar. Eu só vou dar um mergulho, moço, porque meu médico pediu. E então chora, faz birra e grita como uma criança de 2 anos e convoca o Ministério Público, polícia, juiz, para que entendam que ele precisa tomar um banho de mar. Eu só vou dar um mergulho, moço. Eu só vou dar um mergulho. Eu só vou dar um mergulho, porque o meu médico me pediu que eu tenho que tomar banho de mar. Pelo amor de Deus, eu só vou dar um mergulho, moço. Eu saio agora. Eu saio agora, amor, moço, pelo amor de Deus. Eu quero tomar meu banho de mar. O médico disse que eu tenho que tomar meu banho de mar. Ô, minha Nossa Senhora, meu Deus. Cadê o juiz? Cadê o promotor dessa cidade? Cadê o Ministério Público Federal? Ô, moço, pelo amor de Deus, eu só vou tomar um banho. Eu só vou tomar um banho. Eu vou dar um mergulho, me deixa tomar um banho. Pelo amor de Deus, moço. Me deixa tomar um banho que eu vou pra casa. Pelo amor de Deus, moço. Eu tenho que tomar o meu banho, moço. Eu não posso voltar pra casa sem banho, moço. Pelo amor de Deus. Eu tenho pânico, moço. Aqui não é ditadura não, moço. Pelo amor de Deus. Eu tenho problema de pressão alta. Linha verde, porque aqui... Eu tomo remédio, moço. Me ajude, gente. Deixa eu tomar um mergulho, dar um mergulho só. Ô, moço, pelo amor de Deus, moço. Olha aí, ó. Olha aí o que deputado. Olha aí, deputado de Salvador, vereadores, ACM Neto comunista, Rui Costa, entendeu? Isso aqui é uma ditadura, não vai ser ditadura, moço. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar um banho. Eu vou dar um mergulho só, moço. Olha aí, ó. Olha a situação. Eu sou um idoso de 60 anos de idade. Não estão respeitando os idosos? Não estão respeitando os idosos? Cadê a lei dos idosos? Que a CM está passando por cima, mas Bruno Reis e os vereadores. Continua dizendo não viver em uma ditadura, então volta a convocar deputados de Salvador, vereadores, ACM Neto, referindo-se a Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador. A confusão é tanta que ele chama a ACM Neto de comunista. Antônio Carlos Magalhães Neto é neto do falecido Antônio Carlos Magalhães, um dos famosos coronéis da política brasileira, e ele é do Democratas, um partido político brasileiro de centro-direita, cuja filosofia é o conservadorismo liberal. Aliás, este é um delírio não só dele. Desde as últimas eleições, são muitos os que chamam políticos de partidos de direita de comunistas, mesmo sem qualquer relação lógica possível. Tudo bem que somos um dos países mais ignorantes do mundo por essas e outras confusões, e não só, pela insistência em querer contrariar a lógica. Para esta parcela da população que nos coloca no topo da pirâmide da ignorância mundial, basta um político, ou ministro, ou artista, ou a baleia azul ser contra qualquer ideia do atual presidente para ser chamado de comunista. Aliás, moda lançada pelo próprio presidente. Não duvido que não estejam me chamando agora de comunista aí na cabeça de vocês. Aqueles que amam brigar por seus políticos de estimação e recusam a liberdade. Aliás, reparei agora que tem o stand-up paddle ali atrás. Voltando ao senhor, ele continua dizendo ser recomendação médica. E chora batendo com as mãos nas pernas, tentando fazer entender que é realmente uma doença da qual ele precisa de tratamento, o banho de mar. O homem de nome não identificado não parece sofrer de distúrbios mentais, não. Parece realmente um homem querendo chamar a atenção e sem capacidade de absorver frustração. Aí ele vai mais além e convoca o Ministério Público Federal para intervir e se ajoelha implorando para os guardas para que o permitam o tal banho de mar. Eu fico pensando, será que o idoso volta a ser criança? Ou será que este tipo de comportamento sempre esteve ali e não foi amadurecido? E devido à falta de paciência da idade, fica mais visível? Bom, este é um questionamento que sempre faço. Ele diz que precisa tomar o banho dele, que não pode voltar para casa sem. TV, regras de segurança, jornais, sites, nada faz o ser humano entender o coletivo. Tomar um banho ali não é sobre ele, é sobre nós.
membros, células de um grande corpo humano, cujo qual precisa ser cuidado em seu todo, e para tal, cada um deve se responsabilizar pela sua própria célula. E a apelação continua. Eu tenho pânico, moço. Eu tomo remédio. Me ajude a tomar meu banho, moço. O espertalhão, além de infantil, é excêntrico. Gosta de chamar a atenção. Olha só. Ele se vira para a câmera. Alguém que esteja filmando a bizarrice no local, então dispara. Sou idoso. Não estão respeitando os idosos. Cadê a lei dos idosos? Que o ACM está passando por cima. Brincadeiras à parte, é possível também que este comportamento seja um resquício da pandemia, pelo enclausuramento, por muitos não estarem mais conseguindo aguentar, pois realmente parece que o homem não tem problemas psicológicos, mas sim que esteja enfrentando uma espécie de surto por estresse. Não sei como a psicologia chamaria este tipo de comportamento. Fato é que a readequação social, desde que não seja seletiva, ainda apresenta muitas incoerências sociais, referentes à prevenção, por exemplo. Por que as pessoas podem enfrentar ônibus lotados e não possam tomar um banho de mar? Acreditamos que essa doença, por mais potente e nociva que seja, era inesperada, algo com o qual nossa geração não havia tido contato, algo que ainda não se sabe bem como funciona. Todos os dias, quando abrimos sites, redes sociais, TVs, vemos números assustadores e o tempo passando e nada melhora realmente. Teorias de cura existem aos montes. É óbvio que pesquisadores de todos os países estejam empenhados a resolver esta questão. Uma vacina, um remédio, um tratamento preventivo, uma pílula que expurgue de vez este vírus que nos filmes mais absurdos de ficção científica talvez não acreditaríamos poder existir. E a realidade se mostrou bem dura para todos nós e possivelmente muitas outras coisas virão junto a isso, em gêneros diversos. As queimadas, por exemplo, chuvas de gafanhoto, explosões, radioatividade, enfim. Escolhemos fazer do mundo algo adaptado para nossas necessidades, quando nós deveríamos nos adaptar às necessidades do mundo, respeitando seus limites. Mas nada disso não só não foi feito, como extrapolamos uma parte considerável dos recursos naturais do ecossistema. E é isso. Por mais estressante que pareçam estes momentos, como o da pandemia, vamos ter que pagar o preço de respeitar, por questão de sobrevivência, o mundo. Os governantes estão meio perdidos e não poderia ser diferente com algo tão devastador e contagioso como este vírus. Ora proíbem isso, ora proíbem aquilo. Se liberam, são inconsequentes e negligentes. Se proíbem, são ditadores. A atual realidade tem se mostrado bem incoerente em relação ao Covid-19. Liberam jogos no Maracanã e ônibus lotado, metrô e não libera a praia, que poderia ser readaptada para estes novos tempos, como as distâncias e tal. Mas enfim, não estamos lá em cima para saber o que tudo isso envolve. Então, nos resta acatar, aturar ou surtar. Eu só vou dar um mergulho, moço. Eu só vou dar um mergulho. Eu só vou dar um mergulho. Porque o meu médico me pediu que eu tenho que tomar banho de mar. Pelo amor de Deus, eu só vou dar um mergulho, moço. Eu saio agora. Eu saio agora, moço, pelo amor de Deus. Eu quero tomar meu banho de mar. O médico disse que eu tenho que tomar meu banho de mar. Ô, minha Nossa Senhora, meu Deus. Cadê o juiz? Cadê o promotor dessa cidade? Cadê o Ministério Público Federal? Ô, moço, pelo amor de Deus, eu só vou tomar um banho. Eu só vou tomar um banho, vou dar um mergulho, me deixa tomar um banho. Pelo amor de Deus, moço. Me deixa tomar um banho, que eu vou pra casa. Pelo amor de Deus, moço. Eu tenho que tomar o meu banho, moço. Eu não posso voltar pra casa sem banho, moço. Pelo amor de Deus. Eu tenho pânico, moço. Aqui não é ditadura não, moço. Pelo amor de Deus. Eu tenho problema com a sua. Linha verde, porque aqui... Eu tomo remédio, moço. Me ajude, gente. Deixa eu tomar dar um mergulho só. Ô, moço, pelo amor de Deus, moço. Olha aí, olha aí o que deputado, olha aí, deputado de Salvador, vereadores, ACM Neto comunista, Rui Costa, entendeu? Isso aqui é uma ditadura, não vai ser ditadura, moço. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar um banho. Eu vou dar um mergulho só, moço. Olha aí, ó, olha a situação. Eu sou um idoso de 60 anos de idade, não estão respeitando os idosos? Não estão respeitando os idosos? Cadê a lei dos idosos? Que a CM está passando por cima, mas Bruno Reis e os vereadores.